Olá, sejam bem-vindos ao Talk Show Bate-Papo. Hoje vamos conversar com um artista que conquistou o coração dos madeirenses e da diáspora portuguesa em todo o mundo. Ele é natural da Ilha da Madeira e ele começou a vida na música ao lado do pai, o renomado cantor Vasco de Freitas, e desde muito jovem mostrou talento e paixão pela arte. Com passagens por bandas tradicionais da Madeira e um projeto solo que levou a cantar em arraiais, festas populares e palcos internacionais, como os Estados Unidos, Suíça, França e Canadá. Ele ganhou o apelido carinhoso de Menino do Povo. Suas músicas, especialmente aquelas que falam de imigração, saudade e amor pelas raízes, tornaram-se hinos para quem vive longe de casa e carrega no peito a chama da terra natal. Hoje no Talk Show Bate-Papo vamos receber o cantor português Miro Freitas. Seja bem-vindos, Miro! Olá, estás bom, está tudo bem. Muito obrigado. Você está gelado aí? Lá na Madeira não faz muito frio, não, né? Não, eu não estou habituado ao frio. É igual lá nós no Brasil, lá no Ceará, no estado. Nunca fui, mas gostava muito lá ir um dia. E é pertinho, sabia? A Madeira já está meio caminho do Ceará, já. Sério? Fortaleza, é bem no... Gostava muito. O Brasil é um lugar, é um destino que eu ainda hei de cantar, com certeza. Vamos fazer essa ponte Passo aí. a passo, eu hei de lá chegar, Vamos fazer essa ponte. Miro, você começou na música, no cenário musical, muito jovem, acompanhado do seu pai. Qual foi a maior experiência que você teve com seu pai? Eu desde que me lembro de ser gente, desde que eu me lembro da minha infância, o meu pai sempre cantou, é um nome que dispensa qualquer tipo de apresentação lá na Madeira, é um nome muito, muito conhecido, e eu sempre estive rodeado pela música, mas nem sempre quis ser artista. Quando eu era mais novo eu queria jogar a bola, acho que qualquer criança queria jogar a bola. Mas depois, com o passar dos anos, as coisas foram mudando e o meu pai colocou-me a tocar piano. Ele disse: filho, um dia a música pode servir de alguma coisa se tu não quiseres continuar na escola. Será que se continuasse no futebol ia ser um novo Cristiano Ronaldo aí? Porque lá a Madeira já... Cristiano Ronaldo é filho da Madeira, né? Então... É verdade. Eu não posso responder a isso porque eu não dei jogador de futebol. Mas você joga nas horas... Eu gosto de jogar com amigos, eu gosto de jogar. Sempre tive aquela paixão pelo futebol. Mas hoje em dia a minha vida já não passa pelo futebol, que eu já estou muito velho para dar jogador profissional. Se você está velho, imagina eu aqui, imagina eu. Mas então como foi essa experiência com seu pai? Assim? Mas comecei no mundo da música muito cedo, comecei a tocar piano, o meu pai colocou-me nos conservatórios, com aulas privadas, e eu não gostava muito no início, confesso. Era quase como um castigo. Se eu me portava mal, tinha que ir tocar piano. Se eu tinha más notas, tinha que ir tocar piano. Isso com 12, 13 anos de idade, 12, né? 13 anos de idade, sim. Só que revoltavam porque eu não gostava. Mas a partir dos 14, 15 anos, eu comecei a mudar, porque eu comecei a ganhar gosto pela música e pelo piano. Sim. Só que nunca pensei vir a ser o artista que sou hoje, o cantor que sou hoje. Nunca, um profissional que vive da nunca, música, nunca. Da cena da música. Mas ele dizia, um dia se tu precisares, o piano vai-te salvaguardar o futuro. E o Menino do Povo, esse apelido surgiu nessa altura que você começou a tocar piano? Não. O Menino do Povo já é mais... Eu tocava em arraiais, toquei em bandas populares, em bandas lá da Madeira. Eu tocava piano. A Onda Azul e o Conjunto Musical Galáxia, é isso? Estás bem informado, estás bem Rapaz, informado. aqui a gente faz a tarefa de casa, né? Sim. Qual foi a primeira? A primeira banda foi Onda Azul. Cantei no Onda Azul, cantei com vários grupinhos mais pequenos lá na Madeira, mas o Galáxia foi a banda mais forte que eu acompanhei, que é a banda do meu pai, era das bandas mais conhecidas na Madeira. Sim. Desde que eu me lembro, toda a gente conhece, até os imigrantes espalhados pelo mundo da Madeira, conhecem o grupo musical Galáxia. E até hoje ela atua? Sim, até hoje a banda ainda continua com outros músicos, com diferentes gerações, como é óbvio. E eu ainda lá fiz parte da banda, eu tocava piano na banda e quem cantava era o meu padrinho, o Armando, que infelizmente já faleceu. E depois, com o passar dos anos, eu comecei a querer mais, e querer crescer. Daquela obrigação que era que seu pai te impuseria naquele momento e começou a virar gosto pessoal. Exatamente. O que era uma obrigação começou a ser gosto e paixão. E eu então já queria mais, comecei a tocar para os hotéis, que a Madeira vive muito do turismo, então comecei a trabalhar nos hotéis e fazia hotéis e arraiais. Depois eu queria mais, porque eu tinha
17, 18 anos e eu não me via a cantar ali nos hotéis. Foi nesse momento que você percebeu que a Madeira era Eu disse aquela que- ilha pequena para você, para o teu talento naquele momento, né? Não, eu ainda não tinha essa visão, mas eu sempre quis mais. E aos 18 anos cantar nos hotéis não era aquilo que eu queria aquilo para a minha reforma daqui a uns 50 anos, estás a perceber, para tocar nos hotéis. E então os anos foram passando e por infelicidade do destino, o meu padrinho faleceu e o meu pai precisava de um artista para cantar na banda dos Galáxia. E eu disse, então por que não? E disse, pai, então eu vou tomar conta. E eu fiz um verão com a banda, eu não sabia o que estava a fazer. O primeiro espetáculo, nunca me esqueço, foi lá na Madeira, no Faial, e eu tremia por todos os lados porque não sabia o que me esperava. Porque uma coisa é estares atrás de um piano, outra coisa é ser front leader de uma banda. E até correu bem. O principal, né? Correu muito bem, correu muito bem. Só que depois passou um ano e eu queria crescer ainda mais. Eu queria então criar a minha própria marca, o meu próprio nome, e fui criar Miro Freitas, o meu próprio nome. E eu a pensar que no primeiro espetáculo já ia ter multidões, como o grupo musical Galáxia tinha, completamente ao contrário, eu comecei do zero novamente. Porquê? Porque as pessoas que me seguiam no Galáxia seguiam a banda Galáxia. Não seguiam o Miro. E então eu tive que criar a minha própria marca, marcar o meu próprio território. Mas você chegou a usar o Miro Freitas da banda Galáxia, não? Não. Não podia, você queria um negócio... Não, eu queria conquistar Seu o meu nome. próximo, o meu próprio nome, exatamente. E então eu fui por um caminho completamente diferente. Comecei a tocar em bares, os bares não faturavam o suficiente para me pagar e eu também não tinha coragem de receber. Os empresários chegavam ao meu pé e diziam, olha, nós tivemos 10, 20 pessoas, eu cantava 3, 4 horas, montava e Isso aí é desmontava. terrível, porque quando o balota, ele não diz, ó, lotou, tá mais dinheiro pra você. Eles são sabidos. Eu também faço show de comédia, stand-up, e tem umas casas lá no Ceará, lá no Brasil, que quando dava fraco, rapaz, deu fraco, só tem isso aqui. Mas quando dava lotado, não dava um cascalho a mais, não, né? Por acaso nunca recebia mais, mas muitas vezes dei para trás, porque eu sentia na pele também do empresário que ele não tinha faturado o suficiente para poder me pagar. Então eu chegava a casa, a minha mãe perguntava como é que foi, eu dizia, foi muito bom, mas mãe, eu preciso de mais dinheiro emprestado, que isto não está a funcionar. E a minha mãe sempre esteve do meu lado, ela dizia, filho, um dia vai correr bem, um dia vai dar certo. Ela foi sua maior inspiradora, suporte? Sem dúvida, assim? sem dúvida. Como é o nome dela? Celeste. Celeste. Ainda tá com a gente? Tá viva. Então vamos aproveita aqui, mandar um Mãe, abraço um beijinho muito grande. Aqui pra geral, na geral aqui, ó. Dona Celeste, um beijo aqui, direto aqui de Newark, New Jersey, aqui em uma das maiores comunidades portuguesas do mundo aqui, né? O seu sonho está se tornando realidade. Dona Celeste. Aquilo que você via há 12 anos atrás, agora está a ser concretizado. Dona Celeste está aí assistindo a gente. Mas continuando, a minha mãe dizia, não desistas, continua, que um dia vai dar certo. Há que ter fé em Deus. E o menino do povo veio da onde? Porque começou a tocar nos bares, ficou perto do povo, perto dos fãs. A relação com os fãs tornou o menino do povo? Veio daí porque eu comecei a crescer nos bares, o meu nome começou a ser falado pela Madeira inteira. E eu fui convidado para uma festa, em que a festa estava calminha, Estava calminha, não quero usar outro nome, né? Mas estava calminha. Quando eu subi ao palco, houve uma energia contagiante, as pessoas tiveram lá desde a primeira música até o final, foi um apoio incondicional. E tu lembra qual foi essa música que você tocou, que você pisou nesse palco, lembra? Ou é difícil? Eu sei que eu na altura cantava covers e eu penso que foi uma Kizumba, eu não me recordo qual foi a música. Mas acho que foi Já Decidi. Era uma música que se usava muito na altura que eu cantava. Mas você lembra um trechinho? Canta um trechinho aqui pra gente. Ver. Eu já decidi que não quero mais ficar... Era mais ou menos assim. Aí já pensou, o palco lá todo mundo quietinho. E as pessoas todas com as mãos no ar, e as pessoas todas com as mãos no ar. E a partir daí as pessoas começaram a juntar. Coisa boa, e aquilo ficou um ambiente incrível. E quando eu acabei, uma senhora chegou ao meu pé, que eu estava lá a tirar fotografia, já me estava a sentir importante e famoso e tudo mais. Chegou lá uma pessoa e disse-me assim, tu és o menino do povo? Mas porquê é que eu sou o menino do povo? Porque por onde tu passas, tu levas alegria, tu consegues despertar sorrisos nas pessoas. E isso não é só cantar, isso é um brilho que tu tens que ninguém te pode tirar. Uma empatia, uma relação. Por isso tu és o nosso menino do povo.
E então, a partir daí, eu fui sempre... eu Com a ganhei essa referência. alcunha. Eu ganhei a alcunha de Menino do Povo, ganhei essa referência e até usei como meu próprio marketing, porque eu gostei daquilo. E então eu usei as palavras Mas da quem era essa senhora? Era uma senhora Era uma senhora do... completamente aleatória. Você não sabe nem quem é? Nunca mais vi essa senhora, Já confesso. pensou? Quanto tempo faz isso para trás? Uns 10? 12 anos? Minha senhora, 12, se a 10, senhora 12 anos. tiver, se a senhora tiver viva ainda, espero que sim. Espero que sim. espero Tiver que vendo sim. aqui o Miro, foi a senhora que deu a alcunha de Miro, É Menino do verdade. Povo aqui. Até que um sucesso medonho aqui nos É Estados verdade, é Unidos, na verdade. Suíça, na E França. então, daí para a frente, a minha carreira foi subindo de forma constante. Falando em carreira subir, a sua carreira solo ali em meados de 2013, você foi pro solo, saindo da Galáxia, do Conjunto Galáxia, e da sombra, evidentemente, da sombra do seu pai. Isso foi naturalmente acontecendo? Seu pai te apoiou nisso também? Sim, o meu pai foi sempre o meu maior crítico, mas também a primeira pessoa que me aplaudia quando as coisas corriam bem. E eu consegui tirar proveito por todo o lado onde passei. E sempre agradeci às pessoas que me ajudaram, inclusive no meu primeiro álbum eu tenho uma música que canto com o meu pai, que se chama Orgulho, é uma música muito bonita. E a partir daí para a frente eu queria mais, eu não queria ser apenas uma banda da Real, eu queria ser um cantor internacional e eu queria que as pessoas me olhassem como um grande artista. E eu vi que tinha que dar espaço, ou então hoje em dia continuava, não desfazendo, não inferiorizando ninguém, mas continuava sempre rotulado como uma banda da Real e não era isso que eu queria. Eu queria ser um artista com um impacto muito grande. E então tive que batalhar ao longo destes 12 anos, porque não é fácil tu tentares implementar a tua marca com tantas adversidades que tu encontras pelo caminho. E se tu não acreditas em ti, se tu não tens E a pessoas... vida artística, Miro, ela é muito cruel, às vezes. É uma muito montanha ingrata. russa. A vida do artista é uma montanha russa. Às vezes está lá embaixo, mas de uma hora para outra pega o embalo, sobe de novo, vai lá na frente até. Então, se você não tiver um pensamento, uma centralidade psicológica para lidar com isso, é difícil, Se né? o teu Um foco não né? for acredita em ti e pensa que tu vais chegar lá, tu desistes facilmente. As pessoas dizem, eu queria era ser cantor, quer subir ao palco, Famoso! cantar 1h30, está pronto. Não é assim, não funciona assim. As miúdas, as mulheres, tudo, mas por trás disso tem todo um trabalho, Tem muito né, trabalho, tem muito Miro? trabalho, Suas muito músicas, sacrifício, Miro, elas muita lidam dedicação. muito com imigração, com saudade. Conta essa história muito dos portugueses que, poxa, mais de 500 anos, 600 anos, os portugueses têm isso dentro Exatamente. do ADN deles, do DNA, que é de conquistar o mundo, que desde a época das caravelas, dos descobrimentos, dos caminhos às Índias, os portugueses fazem isso. E você usou esse tema da saudade da imigração na sua carreira. Quando foi que você percebeu que isso poderia ser um tema central da sua obra, da sua carreira musical? Eu comecei a criar os meus originais e o meu primeiro álbum, que eu criei não tinha muitas músicas dedicadas à saudade e à imigração. Mas graças a esse álbum, a minha carreira cresceu e eu tive a oportunidade de poder começar a viajar. E eu comecei a conhecer os imigrantes, comecei a conhecer as histórias deles, convivi com eles, entrei nas casas deles. E depois, então, eu comecei a pensar, por que não escrever sobre este povo? Por que não escrever sobre estas pessoas que tanto lutaram à procura de uma vida melhor? E nós lá em casa, muitas vezes pensamos que os imigrantes, quando chegam à nossa terra, estão muito ricos ou abanam árvores lá onde vivem e cai dinheiro. Não é assim. Há muita gente que acorda às 2 da manhã para ir trabalhar, Sim. até à meia-noite, 1 da manhã, muitas vezes dias e dias a fio sem trabalhar. E eu comecei a direcionar um pouco as minhas músicas para a migração. Porquê? Porque com a quantidade de viagens que eu comecei a fazer, eu não era imigrante, mas também sentia-me imigrante. Você começou a sentir aqui na pele Exatamente. aquela dor do imigrante da saudade. Exatamente, e também da parte do meu pai e da minha mãe, eu tenho muitas pessoas que imigraram, muita família que imigrou. Qual foi o primeiro local que você saiu para Madeira para fazer show? Foi Portugal Continental? Não. Fui para Inglaterra. Uau! O meu primeiro espetáculo fora da Madeira, fora de Portugal, foi na Inglaterra. Eu cantei para a Festa da Flor, tu já deves ter ouvido, uma festa muito emblemática na nossa ilha. Fui com a Zita, quem eu mando um beijo muito grande, é uma mulher que eu admiro muito. E foi em 2013, 14, salvo erro. Depois, a partir daí, e com as redes sociais que vieram ajudar muito na promoção das nossas carreiras. Não depender somente da grande mídia, isso ajudou bastante. As redes sociais, eu posso dizer que foi um grande instrumento para mim, para poder estar aqui a falar contigo hoje, sem dúvida, porque o meu Facebook
ajudou-me a impulsionar ainda mais as minhas músicas, ainda mais os meus vídeos, aquilo que eu fazia em casa Sim. também, como eu escrevia as músicas, como é que eu produzia as músicas, eu colocava tudo nas redes sociais para as pessoas terem também o conhecimento. E então o que é que eu fazia? Se eu tinha um vídeo bonito, já não era preciso mandar para alguém, eu colocava nas redes sociais e todas as pessoas automaticamente começavam a repartilhar e chegava aos 4 cantos do mundo. Temos que admitir que tem os dois reversos da moeda. As redes sociais pode ser bom para quando tu sabes usar, mas também pode ser mau quando tu não sabes. Sim. E graças a Deus eu sempre tirei benefício disso. E hoje em dia, já estive em muitos países, já viajei bastante, graças às minhas músicas, porque depois do meu primeiro CD criei outros mais. Saudade, que vamos falar se calhar daqui a pouco, que essa é a música Então, já estamos nessa parte da saudade aqui, então canta um trechinho aí, até para malta em casa. Saudade, para quem não conhece, é uma música muito bonita, que relata a vida do imigrante, e os versos são bonitos, que diz: saí de casa muito novo, fui procurar o meu caminho, procurei no mundo louco meus sonhos desde menino, deixei minha mãe para trás, deixei meu pai querido, fui em busca de grandeza, acabei arrependido. Isto quer dizer o quê? Uau, é profundo, Muito né? obrigado. Profundo, isto quer dizer o quê? Profundo. Que muitos daqueles imigrantes que procuraram uma vida melhor chegaram a casa e os pais já não estavam vivos. A família já não estava viva. Isso é uma dor que não se consegue arrancar do coração. Nós muitas vezes não conseguimos ter os dois mundos, porque tu queres dar um futuro melhor aos teus filhos, porque tu não tiveste pão na mesa, tu não tiveste os recursos que tu devias ter naquela altura, passaste necessidades e quiseste um mundo melhor, mas também quando voltaste para trás não tiveste muitos mais momentos com os teus pais. Muitos só vêm enterrar os pais porque não conseguiram. Outros vêm com os pais doentes e isso deve ser uma dor difícil de calcular. E aí, graças a Deus, o artista Miro conseguia captar isso do povo, né? Eu conseguia, derivado das histórias que me contavam, eu apontava tudo, eu escrevia tudo. E todas as minhas músicas, ou a maior parte das minhas músicas, relata a imigração. Mas você acha que é esse o papel da música, manter a identidade cultural e das comunidades portuguesas no exterior? Você acaba você trazendo isso, você mantém e lembra, principalmente para quem não imigrou, que está lá, que existe uma malta fora toda que sente essas... E pessoas incríveis, pessoas sempre dispostas a te ajudar em tudo aquilo que tu precisas, pessoas de coração aberto, de braços abertos para te acolher. Desde o momento que tu pisas um país completamente diferente. Eu quando vim à América a primeira vez e não sei o que me esperava, o que me esperou foram pessoas fantásticas no aeroporto à minha espera. Criei grandes amizades, que hoje posso chamar de família, em apenas um ano. Uau. Em outros países, Austrália, África do Sul, eu recebo imensas mensagens e chamadas da África do Sul, da Austrália, pessoas que eu convivi e todas as semanas ligam-me, que estão a ouvir as minhas músicas, muitas delas a chorar, que têm saudades de casa e que estão felizes porque já marcaram uma passagem para ir para casa agora no Natal. Há algo mais gratificante do que isso, do que ver que a tua música está a bater no coração daquelas pessoas que tu tanto quiseste que aquelas pessoas abrissem o coração para ouvir aquilo. Então, para ti, a música tem esse papel essencial? A música eu acho que consegue unir as pessoas. Legal. Eu acho que a música transcende qualquer idade, qualquer cultura. Eu acho que a música é universal. Já que você está falando dessa questão dos imigrantes, de morar fora, qual foi o show mais marcante que você consegue se lembrar aí, que você fez fora de Portugal, fora da Madeira, evidentemente, seja aqui nos Estados Unidos, na Suíça ou na Inglaterra? Qual foi que você disse, uau, é isso aqui, vamos continuar, esse é o caminho que eu quero seguir? Epá, eu já tive muitos shows bonitos, já estive em muitas cidades, muitos países incríveis. Austrália, Inglaterra, França, Suíça, Estados Unidos. Mas se eu tivesse que escolher os shows mais especiais que eu já tive, seria, sem dúvida, África do Sul e Canadá. Uau! Não te sei dizer qual seria o primeiro e o segundo, porque ambos são incríveis. Só quem passa é que sabe, não inferiorizando os outros, como é óbvio, porque sou recebido em qualquer país. Mas a decoração das salas, o ambiente, o clima,
A a energia contagiante da primeira à última música é gratificante. A Alemanha também sinto-me muito bem lá. E com essa diferença que você observa nesses locais, qual é a diferença de cantar lá na Ilha da Madeira e cantar para as comunidades portuguesas fora? Qual é a diferença? Madeira é a minha casa. É o menino do povo. Madeira é o menino do povo. Madeira não tem comparação com nenhuma parte do mundo. Madeira será sempre Madeira e eu sinto-me uma pessoa privilegiada porque as cidades não são muito distantes umas das outras e tu em 5 minutos vais de uma cidade para a outra. É igual que Newark, Elizabeth, Kearney, Harrison. Não é bem assim, porque aqui eu faço 5 horas para cantar num lado, 5 horas Mas para aí você já cantar vai em outro estado, porque as comunidades portuguesas aqui são bem espalhadas. São. Em Massachusetts, Isso é bom. É Virgínia, aqui em Newark, é lá em Isso Nova é bom. York, em Mineola. Mas Madeira é especial porque eu vejo muitos artistas a reclamar que os madeirenses não apoiam os locais e isso não é bem assim. Porque eu sempre fui muito acarinhado, eu sempre fui muito apoiado. Hoje em dia eu tenho milhares de pessoas a assistir aos meus espetáculos e eu sou da Madeira. Eu costumo dizer que tu podes ser o melhor cantor que existe, tu podes ser uma superstar, mas se tu não tens aquela parte humana, se tu não tens coração, se tu não tens a humildade de reconhecer e de fazer sorrir as pessoas, fazer as pessoas felizes em dias maus, tu nunca vais ser um artista completo. Tu tens que ter tudo aquilo para que tu sejas acarinhado tanto quanto os outros artistas são. Maravilha. Não é só chegar e cantar e ir embora. E com isso tudo que você falou, o que é que se pode esperar da sua carreira? Quais os projetos especiais, álbuns? O que é que está vindo por aí do Mírio Freitas? No próximo ano já tenho muitas novidades, vamos lançar muitas músicas, pelo menos 8 músicas, 8 singles vamos lançar no próximo ano. Tenho alguns projetos para organizar alguns eventos no continente, porque o meu próximo objetivo é dar o salto também para o continente, já tive alguns espetáculos no continente, mas quero ter ainda mais, quero dar o meu nome a conhecer ainda mais de Portugal de norte a sul. E um dos meus objetivos, se não o objetivo principal também, é um dia poder organizar ou cantar no Altice Arena, porque dizem que sonhar não custa, é grátis, e esse é um dos meus maiores sonhos e objetivos para os próximos 5 anos. Uau. É cantar no Altice Arena e eu sei que vou conseguir, porque eu tenho muita ambição, eu acredito muito em Deus e eu sei que esse dia vai chegar. Você já vem numa missão aí desde os 12 anos de idade e está trilhando bons caminhos. Porque eu consigo tirar proveito das coisas que tu me dizes. Se tu dizes mal de mim, eu vou virar as minhas costas e vou dizer tchau. Mas se tu dizes alguma coisa que eu consiga tirar proveito, eu vou ouvir a tua conversa até ao final. Mas para dizer mal, eu não consigo. Antigamente eu ia para casa e eu começava a pensar naquilo e aquilo dava-me voltas à cabeça e porque é que as pessoas são assim, porque é que as Ficava te afetando, Hoje em né? dia já não. Hoje em dia já não consigo. Se eu sei que aquele ambiente não está bom para mim, eu levanto-me e vou para um ambiente melhor. Porque se tu te cercas de 4 pessoas boas, tu serás a quinta. E é assim que eu penso. Eu quero me rodear sempre de boas pessoas. E se não estou bem num lugar, vou para outro, um lugar que me leve ainda mais, que me faça crescer e que me faça chegar aos meus objetivos. E aqui nos Estados Unidos você está nesse local, porque aqui os portugueses Tem sido adoram o muito bem seu recebido trabalho. aqui, Né? muito. Olha, no bate-papo de hoje a gente teve aqui o Mírio Freitas trazendo essa história fantástica, a história da vida dele, um pouco da história da vida dele, e vai estar em breve em grandes concertos por aqui. Aproveita das redes sociais, onde as pessoas podem achar, canal do Spotify, YouTube, fala tudo pra gente aqui. As pessoas podem encontrar-me através do meu nome, Mírio Freitas, no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube também. E podem ver as minhas músicas lá, escreve Mírio Freitas, aparece as minhas músicas todas para quem ainda não me conhece. E também podem mandar mensagens de carinho que eu respondo de volta sempre que eu consigo e eu tenho a certeza que vocês vão gostar de conversar um pouco comigo nas redes sociais. Mírio Freitas, português bom, português, esse cabra é bom, esse que é lá no Brasil a gente diz, esse cabra é bom, esse é porreiro. Esse cabra é bom. Cabra é bom, cabra é porreiro, cara. Mírio, obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado, sucesso na sua carreira. Muito obrigado. E volte sempre, o bate-papo está sempre aberto aqui para a gente bater papo. Se Deus quiser, traz novidades, trago novidades da próxima vez. Tá bom? Obrigado. E hoje o bate-papo vai terminando por aqui com essa história incrível desse madeirense, desse português, trazendo muita música, muita saudade aí para quem mora fora. E os imigrantes aqui, como é nosso foco, com certeza vocês adoraram essa conversa. Até o próximo programa, a gente vai ficando por aqui. Até mais.